É um que sugere uma música de celebração, outro sugere uma música de quebrantamento, outro vai lá e sugere uma música de perdão, e aí o Ministério de Louvor aponta para todos os lados e não chega a lugar nenhum. Por isso, nesse vídeo eu vou falar da função mais importante do líder do Ministério de Louvor, ou ministro de louvor, que é montar uma escala para o momento de louvor. Meu nome é Débora Tosi e aqui é o meu canal. Que o louvor tem poder. Não existe ninguém mais importante. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui é um espaço onde falamos sobre música, liturgia, ministério de louvor, louvor e adoração. É um local para ministros de louvor, backings, músicos e todos aqueles que amam a música. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem novidade, curtir esse vídeo e, é claro, compartilhar. Vai ser muito bom ter você aqui comigo. Montar a escala para o momento de louvor é a função mais importante do Ministério de Louvor. Isso porque a gente já conhece o poder da música, né? Caso você ainda não conheça, eu recomendo você assistir esse vídeo que está linkado aqui. Nós entendemos então que a música não tem somente um poder espiritual, mas também um poder teológico. A música ensina. Então, as músicas que cantamos no momento de louvor são muito importantes. Elas moldam a doutrina e identidade da igreja. Por isso, essa é a pergunta mais importante de todas. Como montar uma escala de louvor? Primeiro, vamos ressaltar alguns pontos. Não existe uma fórmula fechada, algo que você faz todos os cultos para que dê certo. Afinal, quem manda no culto é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, acima de tudo, estar sensíveis ao agir dele. Mesmo que você tenha um método, uma organização que dê certo, não fique também sempre preso àquilo. Afinal, inovação é sempre melhor que repetição. Segundo, a escala do louvor sempre vai depender também do culto ao qual o momento de louvor está inserido. Você não vai cantar para um culto de adolescentes música dos anos 70 e 80. Ou você vai cantar num culto de libertação e oração somente músicas de quebrantamento? Vai pra guerra, meu irmão. Canta música de guerra. O terceiro ponto, e também muito importante, é preciso analisar a estrutura do seu ministério de louvor. Se naquela escala ou no ministério de louvor em geral, o seu grupo não está preparado para tocar aquela determinada música, é melhor você ensaiar uma mais simples para que todos possam se sentir seguros para cantar e tocar. Mas não abandone essa música não. Lembra do vídeo quando nós falamos sobre objetivos do ministério de louvor? Então, coloque essa música um pouco mais difícil como objetivo e eu tenho certeza que ensaiando e com o tempo vocês vão conseguir. Com todos esses pontos esclarecidos, vamos aos métodos. Sim, meu irmão, métodos. Existem métodos para montar uma escala de louvor. É claro que, como eu falei, nós somos direcionados pelo Espírito Santo, mas organização, né, é importante que a gente tenha. Principalmente para que o momento da música faça sentido. E para fazer sentido, ele precisa de um objetivo, de um início, de um meio e de um fim. Imagina um livro, uma encenação, ou até mesmo uma pregação que começa falando da volta de Cristo, vai para as muralhas de Jericó e termina falando sobre perdão, arrependimento. É mais ou menos você começar um momento de louvor com Além do Rio Azul, colocar no meio Vem com Josué lutar em Jericó e terminar com Liberta-me de mim. É uma coisa assim que as pessoas vão ficar, ué gente, para onde que eu vou? O que foi que aconteceu? Então, a organização é muito importante. E há vários métodos para sistematizar uma escala de louvor. Eu vou estar falando aqui sobre 3 métodos. E você vai adaptar aquele que mais servir para a sua realidade. O primeiro que vou falar foi criado por John Wimber. E ele foi o pastor fundador das igrejas Vineyard. As igrejas Vineyard foram muito importantes para a formação do ministério de louvor que nós temos hoje. Isso porque na década de 70 e 80 foram elas que dividiram a liturgia do culto em 2 grandes blocos, o momento de louvor e o momento da palavra. Antes era tudo um pouco misturado, era um louvor, uma saudação, uma palavra, um testemunho, e foi a Vineyard que trouxe essa liturgia que nós usamos até hoje. Nós começamos com o momento de louvor, tem aquele intervalo de apresentações, oração, oferta, anúncio, e depois a gente vai para o bloco final, que é a palavra. Então, tudo que a Vineyard fez influenciou e muito os momentos de louvor. E John Wimber vai dividir o momento de louvor em 5 fases. Primeiro, convite. Segundo, engajamento. Terceiro, exaltação. Quarto, adoração. E quinto, intimidade. Beto Tavares, líder da Vineyard Brasil, vai dizer que hoje em dia eles simplificaram esse método em 3 fases, sendo convite, exaltação e adoração ou resposta.
Ou seja, no primeiro momento, as músicas escolhidas têm o objetivo de situar a igreja que o culto começou. São músicas que trabalham com a resposta da igreja, por isso são músicas de engajamento. São músicas que fazem um convite para a congregação. No segundo momento, de exaltação, as músicas vão falar sobre os feitos e o caráter de Deus. São músicas que vão dizer, olha, você chegou no culto, ok? Já passamos dessa primeira fase. Agora, olha só, você chegou no culto para adorar a esse Deus que é bom, esse Deus que é gracioso, esse Deus que faz. E, por último, na terceira fase, nós temos a fase de adoração e intimidade. Depois de passar por essas duas fases, nós chegamos à última fase, que é a resposta a tudo aquilo que foi ouvido e cantado. E a resposta, quando nós encontramos com Deus, é adorar. Às vezes, antes de encerrar o momento do louvor, eles cantam uma música de júbilo e de celebração, como se fosse para agradecer por tudo aquilo que foi feito. É um método bem simples e eficiente, e eu acredito que seja o ideal para quem está começando. Então, você escolhe músicas de convite, você escolhe músicas de exaltação e, por fim, escolhe músicas de adoração. O segundo método foi criado por Bob Sorge. Bob Sorge, hoje em dia, é um dos principais autores quando falamos da área de louvor e adoração. Ele vai falar sobre um método menos sistemático e mais sensitivo. Ele afirma que não existe uma lista única perfeita de canções para um determinado culto. Então, para ele, o líder de louvor precisa ter uma lista completa com todas as músicas que o ministério de louvor canta e, quando for se preparar para um determinado culto, olhar essa lista e separar as músicas que ele gostaria de cantar. Claro que esse gostar de cantar é algo muito direcionado pelo Espírito, então vale muito da intimidade, da percepção e até do conhecimento do ministro ou do líder de louvor. Quando você separa dessa lista completa todas as músicas que você gostaria de cantar, você pode acrescentar ou pode reduzir, de acordo com o tempo do culto. Então, você coloca essas músicas em ordem de tema, em ordem de tom, em ordem rítmica. E, segundo Bob, depois de você ter todas essas canções reunidas, é o momento de você pensar nas transições, para que seja algo suave, para que não seja uma música pulando para outra e a igreja vai ficar perdida. Esse é o momento fundamental. Afinal, para Bob Sorge, na adoração coletiva, nós não estamos apenas cantando um bando de músicas, mas estamos numa jornada de adoração. Agora eu vou te falar do último método usado para montar uma escala de louvor. Mas antes, é claro, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, não custa nada, é só se inscrever, curtir esse vídeo e também me siga lá no Instagram. No Instagram, todos os dias eu compartilho um pouco da minha rotina e dou dicas sobre o Ministério de Louvor. Então é só você me seguir lá, @ToseDébora. Será um prazer ter você comigo. O último método que vou falar é do pregador Judson Conrell. Realmente, Judson Conrell. Enfim, ele afirma que o Salmo 100 é o padrão estabelecido para o momento de adoração. E para ele, muitos começam com o quarto verso, se esquecendo do verso 1 e do verso 2. Para Judson, muito antes de entrar pelos portões com gratidão, nós precisamos celebrar ao Senhor. Ou seja, as primeiras canções precisam ser de celebração e alegria. Judson vai dizer que para liderar um momento de louvor é preciso começar de onde as pessoas estão. E como as pessoas estão no primeiro momento de culto? A congregação começa o culto com muita consciência de si mesmo. Afinal, elas acabaram de sair das suas rotinas, das suas atividades, da sua casa e vieram para o culto. O momento de louvor tem o objetivo, então, de tirar essa consciência de si mesmo e colocar essa consciência em Deus. É ir de uma expressão de suas necessidades para uma expressão de adoração. Para isso, ele usa uma analogia do tabernáculo, separando o momento do louvor em fases como portão do tabernáculo, átrio, santo lugar e santíssimo, ou santo dos santos. Mais uma vez, é uma progressão, uma caminhada. Muito interessante uma frase dele que diz assim: assim como existe uma grande diferença entre conduzir uma massa de pessoas andando desordenadamente numa rua ou liderar uma banda em uma marcha, assim também os cânticos podem tanto envolver as pessoas em uma atividade sem direção ou conduzi-las a um objetivo específico. O primeiro irá promover uma liberação emocional e algumas respostas vindas da alma, mas o segundo pode conduzir as pessoas à presença de Deus e a uma experiência de adoração. Estes três são os principais métodos para se montar uma escala de louvor. Da Vineyard, com convite, exaltação e adoração, do Bob Sorge,
que vai falar sobre algo muito mais sensitivo, um feeling espiritual para aquele momento, mas não se esquecendo que as canções precisam ter temas e um objetivo, ou do Judson Corey, esse nome é complicado, que vai falar que precisamos começar com uma celebração e ir levando as pessoas do átrio até o Santíssimo Lugar. É interessante pensar que todos eles falam de uma progressão. Então, independente do método que você for utilizar, é importante que você tenha um objetivo. A gente não pode sair cantando um bando de músicas sem simplesmente pensar onde você quer chegar. Senão a congregação vai ficar perdida, a igreja não vai saber para onde ir e também você ali vai estar simplesmente atirando para tudo quanto é lado. Isso não é bom. Então, pense onde você quer chegar e a partir daí monte uma escala baseada nisso. É claro que há cultos temáticos, então você vai precisar cantar músicas que tenham a ver com aquele culto. Às vezes o pregador ou o pastor já te passou também qual o tema da palavra, então é muito importante que você esteja alinhado com ele para que o culto tenha toda uma concordância. Mas acima de tudo, seja direcionado pelo Espírito Santo. Deixe nos comentários qual método faz mais sentido para você, qual é aquele que você se encaixa mais, qual que você concorda, discorda, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir trocar muita ideia. Deus abençoe muito a sua vida, não deixe de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. A paz!